Sejam bem-vindos ao Minuto Perdido. Eu sou o Nicolas Queiroz e hoje aqui comigo, esse cara que é até difícil de escrever. O cara é cineasta, brasileiro de terror, ele é especialista em maquiagem, efeitos especiais, efeitos práticos, filho de um ex-mágico que também foi dono de um pequeno cinema e principalmente entusiasta. Acho que entusiasmo é uma palavra que define bem. Rodrigo Aragão. Pá, prazer estar aqui, Nico. Rapaz, prazer nosso em receber e você poder falar um pouco mais de terror aí, que é uma paixão compartilhada. Mas daí a gente deixa pra entrevista, né? Vamos junto. Rodrigo, você começou no cinema, eu posso botar como start Mangue Negro, 2008, né? É verdade. Eu tento fazer filme, na verdade, desde a década de 90, assim, desde garoto, né? Mas o primeiro longa que eu consegui fazer foi Mangue Negro, em 2008. Rapaz, Mangue Negro, sabe como eu cheguei nesse filme? Foi no método mais brasileiro possível. Surgiu um torrent na internet, e isso daí pareceu pra mim, era uma época que eu tava fazendo blog, acho que foi 2010, 2011, e falaram, cara, tu tem que baixar esse filme, que é um filme de terror, trash, e eu falei, porra, me definiu, vamos lá. E eu baixei e foi impressionante, de verdade, assim, pra um primeiro filme, falei, cara, eu quero ver mais disso. E eu acho que dali pra frente eu fiquei uns bons anos sem ter notícias suas. Eu não sei se a gente não tava nos mesmos círculos da internet, sabe? E quando eu descobri já tinha uns 2, 3 filmes lançados. E ali eu falei, caramba, cara, deu certo. Sabe aquela sensação de, putz, não foi um lampejo, sabe? O Rodrigo tá fazendo filme, tá lançando, tá dentro dessa trilogia do Mangue Negro. E aí eu consegui ver em festivais aqui que teve no Rio de Janeiro. Pô, muito bacana. Foi muito bacana mesmo, sabe? Ainda mais trazer você aqui hoje pra gente trocar essa ideia. É a concretização de um torrent que eu nunca imaginei que ia levar tão longe. Opa, que bacana. Eu falo que cinema, fazer longa-metragem, é um teste acima de qualquer coisa de continuidade de tesão. Porque a gente leva tanto tempo... Isso é importante. Tanto tempo para conseguir realizar um filme, desde o primeiro momento que você escreve um argumento e é um processo de fé de você acreditar que aquilo um dia vai ser filmado. Então, assim, escrever tudo, conseguir levantar verba, pré-produção, produção, editar, efeito. Então, assim, é muito difícil você manter a paixão pelo filme durante todos esses anos, né? Você conseguir manter a fé. Eu também me formei em rádio e televisão pela UFRJ e enveredei pra cinema, e o que eu produzi em cinema foi terror também. E um dos curtas que eu fiz na faculdade, já no final, que era o Obituário, que era uma história que eu mesmo roteirizei, dirigi. A galera que fez efeito especial foi uma galera que trabalhou contigo, sabia? Olha só. O Dan Caliban, o George Allen. Essa galera que fez comigo. Inclusive, o portfólio foi justamente seu filme. Quando eu vi, eu falei, cara, eu quero esse pessoal comigo. Que bom. Uma das coisas que eu tive tanta dificuldade de entrar, de aprender a fazer efeito especial, ou seja, hoje em dia com o YouTube tá um pouco mais fácil. Mais fácil, com certeza. Mas na década de 90, quando eu comecei, era tão difícil ter informação que eu me prometi que eu ia sempre passar para frente. E uma das coisas que eu faço é dar muitas oficinas de efeitos especiais, e fico muito feliz em ver várias pessoas que passaram pelas minhas oficinas se tornando ótimos profissionais, né? Pô, isso é impressionante, isso é muito bacana mesmo, porque você tá devolvendo pro meio também. Exatamente. Além da contribuição cinematográfica, que já está marcada, já tá na história já do nosso cinema de terror. Inclusive, quando eu entrei em contato contigo, você estava indo pra Bolívia, né? Pra fazer um workshop. Foi. Muito bonito, filosofando um pouco, a gente fala que a gente deixa nesse mundo é o que a gente passa pra frente, né? O que a gente passa pros outros. E esse tipo de ser humano com problema, apaixonado pelo terror, eu descobri que na América Latina é uma constante, porque na Bolívia descobri vários entusiastas também sedentos por fazer esse tipo de produção, em um cenário muito rico como o Brasil, muito rico de lendas, muito rico de cenários, de boas locações. Então eu costumo dizer que a América Latina é um potencial incrível
para o cinema fantástico e poder dar uma força, né? Porque não só eu ensino efeito especial, mas como eu ensino efeito especial em uma realidade pobre. Então, assim, os meus efeitos, eles basicamente, em sua base, é com gelatina, é com massa caseira, é com algodão em cola. São materiais que são possíveis de serem encontrados. Então, essa é uma grande diferença entre as minhas oficinas, e às vezes você fazer uma oficina com um americano que vai te ensinar a trabalhar com materiais caríssimos, né? Botar epóxi, né, fibras. São coisas que estão fora, eu falo isso. Infelizmente, eles vão te chamar para filmes de baixo orçamento, de videoclipe de banda de amigo sem grana, então vão se acostumando a trabalhar com material barato e ter cachê baixo. Isso faz parte do jogo. Mas você também não vê, assim, eu tenho uma visão em cima do cinema de terror, ainda mais você como roteirista também, que a gente, já na criação, você já tá pensando na produção, você já escreve já pensando nas limitações, e isso não necessariamente é ruim. Isso acho que exercita a criatividade, né, em outros níveis. Quando você consegue ver aquela obra sendo feita, você fala, caramba, eu consegui passar aquela ideia e isso custar menos do que poderia ter custado. Eu não sei, eu penso muito isso na hora de fazer um roteiro, sabe? De dar soluções que são boas, não comprometem a história e custam barato. Isso mostra que você é um cara inteligente, porque esse é o jogo. É assim que se faz. É o pulo do gato, né? Claro. Quando eu pude ter um bate-papo com a primeira faculdade de cinema lá de La Paz e me perguntaram qual era o meu maior aconselhamento, e é justamente esse, porque eu às vezes recebo roteiros de jovens de terror e o povo às vezes coloca laboratório, coloca carros do exército, coloca coisas que são muito difíceis de se conseguir. E às vezes as pessoas não veem as bonitas coisas que estão ao seu alcance, né? Então, assim... O seu quintal, por exemplo, né? Exatamente. Eu acho que o Mangue Negro, ele, na minha vida, é um filme que ele teve um êxito muito grande, principalmente foi um filme feito com muito amor, com muito carinho, em uma das épocas mais difíceis da minha vida, porque eu tinha um projeto, um teatro de terror chamado Mausoléu, que era um projeto super idealista, assim, e que eu me dediquei totalmente a ele durante 4 anos, e a ideia era com ele levantar dinheiro para fazer o meu primeiro longa. Ele faliu, basicamente. Funcionou durante o período, mas era um projeto muito complicado e acabou. A gente estava trabalhando em Salvador nessa época, e eu voltei em 2004 para o Espírito Santo, desempregado, completamente falido, e tentei passar um tempo vendendo quadros, que eu também sou artista plástico, não vendi quadro nenhum. Então, caramba! Quando eu estava no fundo do poço, falei, cara, quer saber, eu vou realizar o sonho da minha vida, eu vou fazer um filme no quintal de casa, da maneira que eu consegui fazer. E assim foi uma jornada de 3 anos, de 2005 a 2008, com amigos, trabalhando de graça, juntando literalmente madeira velha da vizinhança para fazer cenário. Quem vê o filme no final, eu acho que sente um pouco dessa energia, né? Sim, bastante. Foi o que eu falei, foi o que despertou ali em mim uma curiosidade por você em si. Eu falei, cara, esse cara tá fazendo uma coisa muito dedicada e eu gostei muito da aura, até sententista que o filme passa, sabe? Daqueles filmes que a gente vê de zumbi, sabe? Totalmente diferente do que tá sendo feito na época, né? Porque você lançou esse filme numa época que zumbi tava começando a explodir. Walking Dead, né? Os cinemas, filme como Extermínio. E já tava vendo essa linguagem do novo zumbi que muitas vezes eu repudio, sabe? É verdade, assim, tem um tesão muito grande pelos filmes oitentistas, né? Os Splaters, Volta dos Mortos-Vivos. E também eu gosto muito dos mestres italianos ali, o Lucio Fulci, do Zombie 2, um filme que eu adoro, assim, assisto uma vez por mês, eu tô assistindo aquele filme. É um estudo recorrente, né? E o Fulci principalmente, assim, é um cara que você vê que ele tira leite de pedra também, né?
Aproveita verdade. muito cenário, são filmes muito baratos, mas muito charmosos, né? E esse tesão e essa certa frustração por até então não ter visto isso no Brasil, não ter visto esse tipo de cinema com heróis, com machadada, com mocinha, num cenário brasileiro, né? Sim, e eu acho até que você já até imortalizou alguns traços culturais que eu acho muito legal quando eu vejo seu filme e vejo eles repetindo, não numa forma pejorativa de clichê, mas repetindo como uma forma de afirmação cultural. Como, por exemplo, toda vez que alguém tem uma ferida muito tensa, ela não tem como no hospital, no posto de saúde, e aí ela vai cauterizar com limão, né? Pega aquele garfo, espeta no limão, bota num fogãozinho, numa fogueira e passa aquilo ardendo no rosto. Isso aparece em alguns filmes, eu acho muito bacana. A carne, como é conservada também, naqueles barris com gordura, né? É verdade, isso são santos remédios. Isso é muito bom. E quem, assim, querendo ou não, minha criação foi no subúrbio do Rio de Janeiro, na zona oeste, que é mais rural. Então, muito daquilo ali tá próximo também, mesmo estando na capital, sabe? É uma cultura que eu conheço. Eu me enxergo mais naquilo ali do que naqueles filmes adolescentes de terror, slasher dos anos 90 dos Estados Unidos, sabe? Eu brinco assim que todas as coisas legais do cinema, no mundo do cinema, acontecem em Nova York, né? Se cai um meteoro, é em Nova York. Se vem Godzilla atacar, é em Nova York. Exatamente. E Marvel, então, nem se fala. Então, eu acho que a gente também merece, velho, ter esse tipo com certeza. de prazer. Assim, eu acho que temos que ter isso também no nosso cinema. Você já, em várias entrevistas, falou sobre a trilogia do Mangue Negro, né? Essa trilogia, ela seria Mangue Negro, de 2008, A Noite dos Chupacabras, 2011 e Mar Negro, 2013? Eu brinco que é uma trilogia de 6 filmes. Ou ela seguiu, né? Porque Fábulas Negras também tem ainda... Como é que fala? É um universo compartilhado mesmo, né? Do Espírito Santo. Pra essas mim questões ambientais também, que é muito forte. Tem um certo tempo suspenso também, é uma coisa meio atemporal, onde eu faço muita questão de não definir datas, né? É verdade. Tem o lance do dinheiro, quando ele vai pagar o peixe no Mangue Negro, não tem? Sim. No Mangue Negro, tipo, no Mar Negro. Eu uso sempre dinheiro mais antigo, né? Mais velhinho, assim. Mas, para mim, é muito importante essa questão do universo compartilhado. Os filmes em si, eles não são uma continuação, mas eles têm características. Eu acho que isso fica mais forte nos últimos 3 filmes, ou seja, no Mar Negro e em A Mata Negra, porque existe os 2 personagens que sobreviveram no Mar Negro, eles estão na Mata Negra. Na verdade, a menina que saiu viva é a protagonista de A Mata Negra. Sim. Né? Isso eu percebi pelo trailer mesmo. E um personagem assim que está... Em todos os filmes não, mas está na Noite dos Chupacabras, no Mar Negro, no Mata Negra, é o livro de Cipriano, é um livro de magia. Verdade. Ele aparece a primeira vez ali na Noite Chupacabra em uma pontinha, né? Ele aparece um momentinho assim. Do Homem do Saco, né? Isso. E aí esse livro tem uma participação um pouco maior, mais importante, em Mar Negro. Ele é uma peça principal de A Mata Negra e ele também é a peça principal do filme que eu estou na pós-produção agora, estou editando ele. É a maior produção da minha vida, que se chama O Cemitério das Almas Perdidas. Olha aí. É o meu primeiro épico, é um filme com orçamento maior e ele conta como esse livro foi escrito e como esse livro veio da Europa para o Brasil. Então ele é um filme de terror com fantasia que envolve caravela, jesuítas, bandeirantes. Caramba! Índios, tem luta de espada e vampiros, que é uma coisa que eu também tô querendo fazer há muito tempo. Caramba, vampiro... Eu ia até comentar isso com você, porque tem o Chupacabra, que é uma figura folclórica, né? Muito forte. E eu ia falar, caramba, e o vampiro, né? O vampiro, ele transcende tantas culturas. E acho que ele
tem como existir com elementos bem brasileiros. Eu lembro que uma das roupagens, das releituras de vampiros que eu achei mais interessante nos últimos anos foi do cinema filipino. Foi um filme que eu vi chamado Patient X. Não sei nem se você conhece esse filme. É um filme mega, assim, desconhecido, né? De um diretor chamado, acho que Ian Laranas. Não deixa ele entrar não, né? Não. Eu não conheço, não. Esse filme, ele traz uma criatura chamada As Huangs, que seriam os vampiros da Filipina. E aí, eu achei isso muito legal quando eu vi esse filme. O filme em si nem era tão bom assim, mas o caráter folclórico dele foi muito bacana e acabou marcando. Existem personagens que eles são, acima de tudo, eles estão no inconsciente coletivo humano, né? Então, essa questão do morto que volta e de alguma forma suga a energia dos vivos para poder sobreviver, para poder ter poder, ficar mais jovem, isso é universal, né? É universal. E é temporal. Exatamente. No Cemitério das Almas Perdidas, eu falo assim, vampiros, mas no filme essa palavra não é nunca citada, e a gente tem algumas coisas que são ícones do vampirismo, mas para mim é muito importante que eles sejam originais, que tenham algumas regras próprias também, né? Não sigo uma cartilha ao pé da letra dos vampiros ingleses ou vampiros americanos. A gente cria nossos próprios bichinhos. Uma curiosidade, mudando um pouco o nosso assunto, você foi, como é que fala, o epicentro de uma polêmica em 2017. Uma polêmica do bem, tá? Que viralizou um vídeo, passou numa filial da Rede Record lá em Mato Grosso do Sul, no Cidade Alerta, com imagens do suposto lobisomem. Isso daí viralizou, pessoal querendo saber o que era aquilo, se aquelas imagens eram reais. E no final das contas era um bastidor do Fábulas Negras, né? Conta pra mim como é que foi você descobrir essa história, tu achou que era zoeira? É interessante porque esse tipo de coisa às vezes acontece na minha vida e é totalmente alheio à minha pessoa, mas parece que foi um jovem, um garoto mesmo, muito jovem, com poucos escrúpulos, vamos dizer assim, né? Colocou isso na internet, copiou o link lá do meu making off, que está disponível no YouTube, né? E inventou uma história e colocou lá. Eu acho que nem ele, claro, ninguém esperava que ia acontecer aquilo tudo, e virou uma bola de neve imensa, assim, e só ia batendo as coisas para mim, as pessoas me mandando. Essa parte da Cidade Alerta foi muito impressionante, né? Inclusive o apresentador, com toda a sua capacidade, seu talento, ele criou um termo também, que é a machadada, como é que é? A enxadada de prata. Você me leva uma enxadada muito de bom. Prata, você fala, puta que pariu, uma enxada de prata, coisas que só o brasileiro consegue imaginar, né? Muito. Isso é muito brasileiro mesmo. Ao mesmo tempo é um pouco frustrante, assim, porque eu tento divulgar meus filmes e, sei lá, o vídeo que eu coloquei deve ter 30 mil visualizações no máximo, e o menino, sendo um pouco honesto, ele conseguiu, acho que 4 milhões de visualizações em uma semana. Olha aí. Então, cara, isso é revoltante mesmo, né? A gente investe em marketing, propaganda no Facebook, Instagram, YouTube, e o viralizar é isso, né? É uma pessoa que colocou de uma forma e aquilo ali de alguma forma viralizou. Tem um caos, se me permite contar aqui, que ele claro, por favor. Em escala menor, assim, porque quando eu estava rodando o Mangue Negro, eu filmei no quintal da minha casa aqui, tinha algumas cenas de batalha com os zumbis, e eu fiz algumas cabeças decepadas. E quando eu filmava essas batalhas, isso virava, como eu vivo em um bairro pequeno, virava notícia no bairro e as crianças enlouqueciam, né? As crianças iam assistir lá os zumbis levando tiro e tal. No final das filmagens, ficou uma cabeça lá um pouco danificada, que eu já não queria mais, e um menino pediu a cabeça, se eu podia dar de presente para ele, aquela cabeça decepada, e eu dei. Eu falei, beleza, pode levar. E esse menino brincou, não sei direito o que aconteceu, mas depois um policial da cidade veio me contar o que aconteceu. Caramba. Ao que parece, esse jovem jogou a cabeça no mangue.
E essa cabeça ela é feita de espuma de poliuretano, então é um material que boia. E Nossa. essa cabeça ela subiu o rio, o mangue, e ela foi uns 3 quilômetros para frente, de uma comunidade muito pobre, e ela parou no quintal de uma senhora. Nossa. E essa senhora, o que parece, tinha um filho ou um sobrinho ou alguma coisa assim que era envolvido ali com o tráfico, que estava alguns dias fora de casa. Caramba! E aí, quando ela viu a cabeça, ela achou que era uma mensagem dos traficantes, e era a cabeça do parente dela, e ela entrou em pânico, a cabeça estava suja de lama, né? Uhum. Isso virou uma comoção no bairro, e havia decapitado alguém, juntou muita gente, e chamaram a polícia, e a polícia chegou e olhou a cabeça, mas não tocou, e chamou o DML, lá, o serviço do cadáver, até que eles entraram no mangue para pegar a cabeça, e quando pegaram, viram que era uma cabeça falsa. Primeiro achei preocupante, que ia dar algum problema para mim, mas parece que os policiais adotaram a cabeça também, ela ficou enfeitando a delegacia da minha cidade. Caramba, então o pessoal tem uma veia pro terror aí forte, né? Senso de humor, por isso que eu falo, quando você faz o monstro, você nunca sabe aonde ele vai parar, né? Ele pode... Ele segue um caminho independente do criador. Que história maravilhosa, cara. E isso, tu faz um roteiro disso, né? Isso daí é uma história de um filme. Sabe, uma cabeça que sobe um rio e para no quintal da mulher que tem um parente que é envolvido. Nossa, uma história forte e pesada. E divertida também. No Mangue também teve existe uma perseguição entre dois personagens no Mangue Negro. Tem um ator, Marcos Conká, que ele fica gritando: socorro, alguém me ajuda! Eu era meio louco na época, então nós filmamos muito dentro do mangue mesmo. A gente ia de barco. Nossa. E ia para um lugar muito, muito dentro do mangue e achava que ninguém ia ouvir. Só que eu esqueci de levar em consideração que o manguezal, como ele tem a água e as árvores, ele leva muito som. O som vai muito distante. E também quando a gente estava voltando, havia 4 viaturas com policiais com metralhadora, com escopeta, com tudo, se preparando para entrar na lama. Caramba! E aí perguntaram se a gente tinha ouvido os gritos, eu falei que era a gente. E, cara, se eles tivessem entrado na lama e sujado a roupa, acho que a gente apanhava. A sorte é que tinha um zumbi no set, no barco, né? Lá, que ainda estava montado. E aí, quando os policiais começaram a ficar aborrecidos, assim, eu peguei o zumbi e falei: olha aqui, é um filme de terror, olha aqui um zumbi aqui. A grande beleza de fazer monstros, cara, e efeito especial, é que você mexe com a parte infantil das pessoas. Então, as pessoas se encantam, né? Você acaba lidando com a melhor parte das pessoas. Então, a partir do momento que eu mostrei o zumbi, alguém fala a piada que eu mais escuto na minha vida, que é: olha, parece a irmã de fulano, parece o irmão de fulano e tal. E aí, pronto. As pessoas gostam até. Riram e tal, e me deram o telefone da delegacia. Então, a partir desse dia, sempre que eu vou filmar e que tem algum grito, eu ligo para a delegacia antes e aviso: olha, vai ter grito, socorro em tal lugar, tal hora, vocês não acreditam não que é um filme, viu? Muito bom. Eu lembrei agora de uma outra história, assim, também legal de mencionar aqui, que foi de um filme que eu fiz mais recentemente, que foi num hospital, um hospital em ruínas, que tá para ser reformado, então conseguiram um CD que a gente gravasse, um cenário muito bom, que foi usado até em alguns filmes brasileiros, como O Rastro, que foi gravado nesse hospital. Quando a gente foi gravar nesse hospital, do lado era uma favela, uma comunidade, né? Tinha uma cena que uma das atrizes, ela acorda nesse hospital, um hospital abandonado e totalmente trancada, ela não consegue sair, ela não sabe como foi parar lá. E aí ela começa a bater num vidro assim: socorro, alguém me ajude, eu estou presa aqui. E ela dá um soco no vidro que quebra o vidro, enfim, uma coisa bem dramática. No dia seguinte, isso foi na madrugada, por volta de umas 3 horas da manhã. No dia seguinte a gente foi voltar pra gravar, só que chegamos cedo. E tem alguns ambulantes que ficam na frente desse hospital, porque na frente funciona um curso, né? E tava todo mundo falando que tava ouvindo fantasmas, que tinha fantasma, que o lugar era mal assombrado, que... Não, na noite anterior ouvi som de vidro quebrando, alma gritando socorro.
E eu fiquei naquele impasse, será que eu falo? Ou deixo, porque é bom que alimenta a lenda urbana, sabe? Assim as lendas são criadas, cara, e assim a gente torna a vida das pessoas mais mágica. Eu sou totalmente a favor de não quebrar magia, deixa a coisa acontecer. Com certeza. Bom, começando o nosso bloco de teorias, que vai ser um bloco totalmente voltado para o terror, vou apresentar a nossa primeira teoria, que diz o seguinte: Esqueceram de Mim é um prequel de Jogos Mortais. Você viu esse clássico, né? Esse clássico eu acho que todo brasileiro viu numa sessão da tarde, em algum cinema em casa, né? Que é o Esqueceram de Mim. Macaulay Culkin, né? Sim. E você deve lembrar que ele improvisava umas armadilhas até mortais, né? Só que pelo tipo do filme, ninguém morria, né? Então, é que aquele garotinho se tornou assassino dos Jogos Mortais? Exatamente, essa é uma teoria que surgiu na internet pelos fãs de Jogos Mortais. Puta que pariu, hein, velho? Ó, vou te apresentar alguns pontos. O personagem principal de Esqueceram de Mim é o Kevin McAllister. Ele ficou traumatizado com os eventos que acontecem no filme de abandono, né? E ele acaba se tornando Jigsaw no futuro. As armadilhas que ele fez contra os bandidos com certeza matariam uma pessoa comum. E pra piorar, todas as armadilhas são acionadas pela própria vítima, assim como os Jogos Mortais. Isso é um ponto interessante, né? Eu acho muito interessante essa questão do universo imaginário, né? Sim. Essa questão do encontro de personagens de filmes diferentes. Na verdade, eu acho que quando a gente assiste um filme, isso vai pro nosso universo imaginário, né? É a nossa contribuição, né, até com esse universo, né? Exatamente. E às vezes a gente faz essas ligações. Então, não sei se... Não acredito que algum autor tenha pensado nisso aí, mas realmente é bonito. É bonito. É bacana, né? Sabe o que é mais legal? Essa teoria fez tanto sucesso nos fóruns da internet, né, que em 2015 teve uma websérie que foi criada nos Estados Unidos chamada Drivers, onde cada episódio era alguém famoso dirigindo um carro e uma história acontecia. E aí tem um episódio que é o Macaulay Culkin. E ele fez ele mesmo, né, assim. E aí ele faz esse personagem, o Kevin, do Esqueceram de Mim, só que já adulto. E aí, nessa websérie, né, ele interpreta um adulto extremamente perturbado e que ele desabafa, quando tá dirigindo, que ele foi abandonado na infância, durante o Natal, e teve que lidar com bandidos na casa dele. E nesse curta, ele tortura um assaltante daquele mesmo jeito que ele fazia na infância. Então as pessoas falam, cara, esse é o ponto de conexão, porque depois dali é Jogos Mortais, sabe? Ele mais velho. Daria um bom longa, na verdade, né? Daria um ótimo longa. Daria um ótimo longa. Fica aí uma dica, né? Eu assistiria esse filme com certeza. Não é? Pipocão. Eu acho que seria muito melhor do que as péssimas continuações de Jogos Mortais. Nossa, nem fala. O primeiro filme é tão bom, né? Eu gosto muito do primeiro Jogos Mortais. O primeiro Jogos Mortais, eu assisti ele... Eu estava em São Paulo na época, assistindo um daqueles cinemas grandes de rua que não existe mais. E eu nunca vou esquecer... A cena final, eu estava sentado um pouco na frente, a sequência final é tão chocante que eu levantei para ver a cara da plateia. E devia ter umas 500 pessoas, e as 500 pessoas estavam com uma cara de chocadas tão lindas. O filme conseguiu o êxito, né? Eu falo, cara, esse diretor ele conseguiu uma coisa incrível mesmo, porque é um filme muito barato, muito tranquilo, ele cria uma reação muito forte na plateia. Tanto é que é uma reação ele choca, né? Que não é possível repetir, né? Acho que as continuações provam isso, né? Ali virou caça-níquel mesmo, né? Como a gente já viu em vários outros casos, né? Eu acho que eu assisti o segundo, talvez eu assisti metade do terceiro, mas chega uma hora que você fala, beijo, não tem mais roteiro, não tem mais motivação para assistir, que se torna só uma sequência de tortura mesmo, mas o plot twist ali do final, a revelação, aquilo ali não tem como superar, né? Não. A ideia do assassino... ele é muito forte para um filme mesmo.
É muito bom, cara. Você se sente um idiota quando o cara levanta, você fala, puta que pariu, o cara tava ali o tempo todo. Exatamente, né? Nossa, ele é muito bom, ele trabalha com um ambiente único, fechado, enclausurado. Isso em termos de produção aí, como a gente falou no início, né? Porra, sensacional. O cara resolveu um filme em um único cenário, né? Ele te bota imagens como aquela da serra, né? Tipo, que é uma coisa... Você é obrigado a assistir aquilo, sabe? Você não tem pra onde olhar, né? Tem umas coisas que acontecem no cinema que normalmente deixam produtores, diretores ricos, e depois que alguém faz, você tem a sensação de, poxa, por que eu não pensei nisso antes? E, ao mesmo tempo, essa sensação de que não é possível repetir esse impacto, né? Então, a gente tem aí A Bruxa de Blair, que lançaram há pouco tempo agora, que eu assisti aquela porra e... que é quase uma releitura do primeiro, quase repetiram o primeiro de novo. Uhum. E quando termina o filme, você fala, olha, eu perdi 1h30 da minha vida, porque é exatamente igual o primeiro. Exatamente assim, igual, né? E Sim. Atividade Paranormal também, que para mim foi muito parecido, que o primeiro é bem interessante. É verdade. Found footage, né? Aquela coisa da imagem achada, né? Mas do segundo pra frente já me enche o saco, já não consegui mais assistir, porque o impacto já passou, já entendeu qual que é o jogo, qual que é a brincadeira. Né? Valeu, né? Obrigado. Tá bom. Você, aproveitando esse papo sobre filmes, viu esse Us, que saiu recentemente? Não. Ainda não viu? Poxa, não vale muito a pena, hein? Na verdade, eu confesso pra você que eu tô um pouco desatualizado. Eu tô com uma filhinha pequena em casa. Eu já moro numa cidade do interior, onde só tem um shopping com 3 salas de cinema, que normalmente passa o comercial do comercial, né? Só o que tá bem na moda mesmo. Então eu perco muitos lançamentos de filme, e agora com uma criança pequena tá mais difícil. Imagino, com certeza. Você chegou a ver o Corra, que saiu o ano retrasado? Bem bom, bem bom. Esse diretor, ele tá começando a crescer, né, nesse cenário do terror. Ele continua, acho que, um pouco do que ele fez no Corra, só que já com uma outra linguagem, assim, outro aspecto dessa crítica social dele, né, que eu acho que é um ponto forte, né, do Jordan Peele. Amigo, começando não, né? O cara ganhou Oscar de melhor roteiro na porra do primeiro filme dele. Né? Entrou chutando a porta, né? Isso é muito escroto mesmo. Entrou chutando, resolveu a vida dele com o filme. É invejável. Quer dizer, assim, ele é um humorista já famoso nos Estados Unidos, tem vários programas, já fez... Ele é conhecido da indústria, né? Ele não é realmente um outsider, alguém que chegou e fez um filme, né? O que é novo é essa questão dele ter enveredado pro terror, que surpreendeu muita gente. E fez bem, né? E soube ir pro terror com maestria. Sim. É um filme catártico também, né? Você termina... o público consegue entrar... É interessante que ele tem um final positivo também, né? Eu acho que eu vi ele na internet. Isso é controverso, né? Ele tem mais de um final. Esse final positivo, dizem que foi estúdio que sugeriu, sabe? Eu, quando eu faço um filme de terror, eu penso muito nisso. Qual a sensação que você quer passar para a plateia? Eu penso que o terror é um gênero muito difícil e tem que ser muito respeitado porque é um dos gêneros que causam reações físicas. Como é a comédia, né? As pessoas riem. No terror você sente medo, né? Arrepio, né? Muito forte mesmo. Eu gosto muito do cinema parque de diversões. O filme que te dá emoções diferentes, de medo, de susto, de náusea, de torcer, eu gosto disso, né? Existe... Eu falo que te deixa na mão do palhaço. Você sai do filme com aquela sensação de, cara, o que aconteceu aqui? Que eu ri, eu chorei, eu fiquei assustado. Eu né? adoro isso. E eu também, acho que sou fã. O terror depressivo, ele é interessante também, ele merece ser respeitado, porque ele é difícil também, mas é uma outra brincadeira, né? Então, de que você tá brincando? Por exemplo... O Hereditário, né? O Hereditário é um filme que te deprime, né? Ele é primoroso e tal, mas ele é uma bad trip, assim. Ele vai jogando pra baixo. E não tem como aquilo acabar bem, né? Termina o filme, você quer tomar
uma cerveja, ouvir uma música para ver se você sai da... Ouvir um Radiohead. Vamos então para mais uma teoria, hein? Opa. A Fantástica Fábrica de Chocolate é uma alusão ao Inferno de Dante. Essa é muito boa, porque diferente da anterior, que ela trata de ligação feita por fãs entre obras diferentes, né? Que obviamente não tem a menor conexão, mas é totalmente fan-made, né? Como eles chamam. Esse já analisa a história por trás mesmo, né? Porque... Botando na mesa, né? A Fantástica Fábrica de Chocolate, um filme clássico que teve remake com Johnny Depp, né? Se passa num lugar sobrenatural, completamente sem sentido, onde as pessoas são levadas a salas diferentes e cada uma delas, a pessoa que comete um crime é punida, né? E tem crimes ligados a gula, orgulho, avareza. Isso pra mim, descrevendo, eu fico na dúvida se é o Inferno de Dante ou se é a Fantástica Fábrica de Chocolates. Perfeito, perfeito. E essa teoria diz que a fábrica, então, é o inferno. Ela, assim como os 9 círculos do inferno na Divina Comédia, né? Cada parte dessa fábrica representa um tipo de pecado, uma punição incomum, muitas vezes sendo o próprio pecado em exagero, né? E tem uma cena muito boa que tem um discurso inflamado, que é eles estão seguindo de barco, não sei se você vai lembrar dessa cena. E o Gene Wilder, né? Ele vai ficando maluco. E nessa hora... Eu vi uma história de bastidores que as crianças estavam apavoradas, achando que o ator tinha enlouquecido mesmo. Eu acho totalmente coerente mesmo. O Inferno de Dante foi uma obra encomendada, né? É uma obra incrível, assim. Como a gente fala aquilo de qualquer roteiro que você pegar hoje, ele está preso em 6 histórias gregas, né? Ah, sim, claro. Então, acho que você tem ali uma narrativa muito, muito clássica e realmente pode ter sido, não sei se consciente ou inconsciente mesmo, mas a estrutura, eu nunca tinha pensado nisso, mas a estrutura é exatamente a descida ao inferno mesmo, realmente. E até a embarcação que eles usam lembra muito, né? A embarcação de Caronte, né? Exatamente. Poxa, que boa teoria, hein? Muito boa. Vou ver de novo até. Olha aí, ó. Nisso. Tá vendo? Agora já vai ver com outros olhos, né? O inferno bonito, né? Não é? Eu gosto muito disso, quando a obra ela é tridimensional a esse ponto, né? Você pode revisitá-la e você tá descobrindo coisas novas. E é muito disso que os fãs fazem na internet, né? Nesses fóruns de discussão. Eu acesso muito o Reddit, que é fórum gringo, né? Mas tem muita coisa bacana sendo falada sobre essas obras. Então muitas dessas coisas eu pego lá. Essa especificamente eu peguei no canal no YouTube chamado Up Rocks. E eles fizeram uma animação bem bacana que eu vou deixar aqui no post, né? No YouTube. E tem uma outra teoria também, que é pequenininha, assim, que eu inseri aqui junto, que diz que os doces da fábrica de chocolate são feitos de criança. Porque ao longo do transporte de Wonka, as crianças vão perdendo criança, só sobra o Charlie no final, né? E o transporte sempre tem o número exato de assentos pro número exato de crianças, ou seja... O transporte foi feito mesmo pensando que, ó, a partir daquele ponto vai ter uma criança a menos. Não são acidentes, são intencionais. Claro, com certeza, são intencionais. Ué, bacana. Tudo foi planejado, então além de ser essas 9 camadas do inferno, né? Os 9 círculos do inferno da Divina Comédia, além disso, as crianças são a matéria-prima do chocolate. Ótimo. Delícia isso, hein? O último ali consegue chegar ao céu, né? Passa por tudo. Isso. Tudo ali é premiado no final, né? Exatamente. Interessante. Ele consegue sair incólume, né? As tentações do inferno. Gostaria de saber se houve alguma inspiração mesmo, porque faz todo sentido mesmo. É uma narrativa muito clássica. Teoria aprovada essa. Com certeza, com certeza. Mais do que o Esqueceram de Mim, viu? Olha aí. Esqueceu de mim, é loucura total também. É verdade. E o Chaves aí, do Seu Inferno também? Já ouviu essa? Já ouvi. Olha aí, essa é boa, hein? Não, você sabe que eu sou muito fã do Chaves, viu? É mesmo? Eu sou muito fã do Chaves. Eu tenho uma profunda admiração por quem conta uma história com pouco recurso, né? É verdade, eu não tinha pensado dessa forma, assim. Ele realmente lembra muito o que você faz também, só que em gêneros diferentes, né? Sim, a questão do Chaves Chapolin ali, essa questão de você contar uma história no mesmo cenário tosco, né, velho?
E talvez seja muito impressionante que o Chespirito, ele, principalmente na parte ali de Chapolin, de especial, ele já fez todos os clássicos, né? Don Quixote, fez todo mundo ali, inclusive o do Fausto, né? Do lado do Diabo também. Sim. O cara que consegue brincar com isso para criança. E uma coisa que eu acho muito legal é o reaproveitamento de cenários, porque você reconhece ali fachada de casa. Tem uma, é verdade. Tem uma fonte dele ali que está em vários episódios, né? Tá no segundo pátio ali do Chaves, mas tá em vários episódios. Don Quixote. Acho muito bacana. E a criatividade, né? Os personagens, os vilões, né? O Tripa Seca, quase nada. Isso é muito interessante. Você sabe que eu tive no México. Olha aí. 2 oportunidades, né? O México é um país que eu carrego no coração por ser o povo do planeta mais apaixonado por terror, né? Tem muitos festivais, tem muitas casas de terror, tá na cultura deles. Tá, da Santa Muerte, né, também, que você vê que transcende até pra religião. E uma coisa que eu achei muito interessante é que os mexicanos eles não gostam muito do Chaves. É mesmo? Principalmente nesse meio de festival, que talvez você pegue ali um pessoal um pouco mais intelectual, algo assim, eles têm uma profunda negação ao Chaves, porque ele acha que talvez retrate o povo de uma maneira não correta, mas eu acho que quando alguém consegue muito sucesso também e transcende gerações, é um pouco comum que o povo comece a negar aquilo para parecer mais... não para parecer mais inteligente, mas eu acho que é uma coisa parecida com o que acontece com o Renato Aragão. Interessante. O Renato Aragão é um cara que eu acho que todo mundo que faz cinema deveria respeitar muito, porque é um cara que na década de 70, 80 fez clássicos. Sim. Incríveis, quando tinha pouquíssima gente produzindo, né? E o cara fez Alibaba, fez Auto da Compadecida, fez Mágico de Oz, fez a porra toda, né? No cinema brasileiro. Diferentes estilos, né? E conseguiu a bilheteria, conseguiu produzir um longa por ano, que é dificílimo, né? Impressionante. Uma era de película também, né? Onde até a questão tecnológica em si também jogava contra você. Então foi um cara, assim, que merece muito respeito. E você vê que muito... Chico Anísio também, né? Outro também que eu vejo dessa forma. Chico Anísio... A criação de universo dele, de personagens, né? Pra mim, como maquiador, Chico Anísio foi um cara muito importante. Eu acho que se esse cara fosse de outro país, seria conhecido mundialmente, assim, porque eu acho que não tem outro artista que conseguiu... São mais de 200 personagens, né? E é um cara que coloca uma peruca, um nariz falso e vira outra pessoa. E vira mesmo, né? Assim. É incrível aquilo que ele faz, né? Então, sim. O Brasil tem muita gente. E também, né? Acho que a gente não pode esquecer o mestre Mujica, né? O Mujica eu nem falo, assim, porque eu carrego muito no coração, né? Tive a honra, assim... O Mujica é incrível como um referencial, um ponto de partida e aquele ponto de partida que vai junto. Porque quando você fez o projeto Fábulas Negras, por exemplo, e eu soube que o Mujica estaria junto, cara, foi um orgasmo pra quem é fã de terror, né? Imagina pra gente... Pô, eu invejei muito. Eu falei, cara, eu queria estar nesse set fazendo, sabe, gaffer, qualquer coisa. E a gente falando do inferno aqui na fábrica de chocolates, né? Um cara que fez um inferno gelado com pipoca, velho. É verdade. Cara, genial demais. Eu pude conhecer ele em um evento, falar muito rapidamente, sabe? Nem consegui tirar uma foto com ele. Mas tenho uma admiração muito grande e... Pô, parabéns, Rodrigo, pelo filme como um todo. Não só você, mas todos os diretores trabalharam, né, no Fábulas Negras. Uma antologia bem bacana. Mas o crédito, cara, que crédito maravilhoso com aquele make-off, sabe, aquelas entrevistas. Pô, foi muito bom. Muito bom mesmo. O Mujica foi algo muito, muito bonito na minha vida e muito marcante, assim, que eu nunca vou esquecer, porque uma grande honra para mim foi a última vez que o Mujica sentou na cadeira de diretor. Foi aqui no Espírito Santo. Uma produção muito pequena. Fábulas foi uma produção muito, muito precária, onde tinha pouquíssimo dinheiro, assim. Pô, entregaram bastante. E quando ele desceu do avião aqui, a gente
comenta isso, que a gente estava esperando ele no aeroporto pequenininho, então você vê o avião parando, né? Uhum. E aí desce gente, de repente parou de descer gente, e aí vem o Mojica, assim, devagarzinho. Nós comentamos, rapaz, o homem tá velhinho mesmo, será que ele vai conseguir dirigir no mato, né? Um filme sobre Saci no mato. Com 2 dias de filmagem, o Mojica estava 10 anos mais jovem. Você vê que É exatamente esse espírito que dá pra sentir. Até nas imagens de bastidor que mostra ele ali ao lado da câmera, né? Sim. Com a sem direção, ele é outro, cara. É outro. Ele é um Mujica dos anos 90, talvez, sabe? Ele gostou muito da experiência, ele falava que apesar do equipamento diferente, de ser um filme com pouca cena de estúdio, mas que lembrava muito o núcleo pequeno que ele trabalhava nos anos 60, né? Uhum. E eu nunca vi na minha vida, eu acho que eu nunca mais vou ver uma equipe trabalhando tão feliz, todo mundo tão fã do cara, assim. Então você vê gente carregando peso no sol, com um sorriso de orelha em orelha, sabe? Pô, bateu até saudade de um set agora. O senso de humor incrível, assim. Isso também é uma coisa que eu sempre vou levar como lição, essa questão de você conseguir manter uma boa energia no set, o tesão alto com o projeto, porque às vezes existe, eu já vi diretores, às vezes produtores, que existe uma certa glamorização do sofrimento, né? A pessoa fala, não, um set muito difícil, porque nós trabalhávamos 20 horas por dia, porque as pessoas estavam muito... Como se fosse um mérito, né? E não é, cara, não é. O cinema pode ser muito gostoso de ser feito, ele pode ser muito divertido, e eu acho que ele merece ser, ele deve ser, a gente deve trabalhar ao máximo para o nosso set ser muito agradável, assim, né? E isso eu sempre levo. Com certeza. Eu tento fazer filmes divertidos, mas com certeza ninguém se diverte mais que eu assistindo o filme, eu sou o cara que mais se diverte. Se você não tem satisfação... Você se diverte com seus projetos, Eu tenho uma relação de amor e ódio. Que ele tem aquela paixão inicial, aquela paixão platônica, né? De, caramba, isso é a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida. E aí vamos colocar aquilo em prática, aí vem as primeiras porradas pra conseguir produzir, pra conseguir locação, conseguir atores e tudo no amor, na amizade. E quando chega no set, de novo, volta uma alegria de ver o set acontecendo, né? Ver aquilo dando certo, aos troncos e barrancos. Aí depois, quando chega na edição, às vezes tem problemas, e aí volta essa dor de cabeça. E quando o filme fica pronto, é o orgasmo mesmo, é muito bom. Eu fico muito feliz também, eu fico vendo, revendo. Tem gente que fala, não gosto muito de ver meus filmes. Não, eu adoro ver, eu gosto de ver. Os problemas de fazer filme com baixo orçamento é que muitas vezes não, sempre você tem que se preocupar com coisas que você não deveria estar preocupado, porque você tem que se preocupar, né? Então, às vezes, se você não tem um catering que vai dar comida para as pessoas, você vai ter que arrumar exatamente. Você está preocupado com coisas que são difíceis, às vezes isso te tira até um pouco do foco, isso é muito difícil. Teve um dia que eu tava fazendo tudo, né, assim, da minha parte da direção, assistência de direção, tava preparando o plano de filmagem. Teve um dia que a gente ia filmar num certo local e eu falei, gente, esse dia eu garanto a comida, vou fazer um estrogonofe, sabe? Uhum. E aí, vi se todo mundo curtia, se ia ter vegano na equipe, né? Garanti que todo mundo vai ter uma experiência agradável. E aí saí pra comprar os ingredientes, fui vendo, pô, isso aqui, vou fazer uma versão frango, fazer uma de carne, batata palha. Quando chegou no final do dia, fiz a receita pra já deixar pronto, né? Levado pra gente só esquentar. E acordei no dia seguinte, cadê o plano de filmagem? Que era o que eu tinha que fazer mesmo como diretor. Eu não fiz. Exatamente. Eu falei, cara, eu fiz a comida, eu fiz tudo, mas, pô, o principal eu esqueci, cara. Essa é uma parte muito difícil. Eu já passei exatamente por isso também. Essa parte... hoje é engraçado, vira boa história, né? Mas é uma luta mesmo. Uma coisa que eu aprendi, assim, com o tempo também, e é uma coisa que eu costumo falar para diretores começando na jornada de longa-metragem, é o seguinte: o filme, ele é vivo, ele é uma entidade viva, eu considero ele um ser.
Então ele vai se mostrar para você também. Então a questão de você ter um roteiro, você ter uma imagem mental de um filme, e você deve saber até onde ser teimoso e onde deixar ele acontecer, porque você passar da sua tela mental para a realidade, para uma tela de cinema, é um processo que envolve muita gente, muitos fatores. Quando você fica muito preso àquilo ali, você, principalmente se você não tiver uma estrutura hollywoodiana, que você vai ter uma incrível equipe. Uma segurança de que as coisas vão acontecer. Exatamente. Você acaba sofrendo muito, muitas vezes você se torna frustrado, você frustra a equipe. Então hoje eu aprendi que a partir do momento que você tem outros artistas, cada um vai colocar um toque pessoal que vai fazer o filme se transformar. A locação que você imaginou não é exatamente que você conseguiu, não é igual a que você imaginou. Então tudo isso vai fazendo o filme mudar, o filme se transformar, e quando você aprende a curtir isso, achar isso bonito e saber que você tem que guiar, mas que ele vai tomando uma cara própria, o processo todo se torna muito mais divertido, assim. Com certeza, concordo plenamente. É verdade. Esse último bloco, agora o bloco de indicações, a gente traz alguma coisa para o nosso ouvinte, depois de ouvir essa conversa, também poder consumir. E, Rodrigo, eu trouxe hoje um livro que eu comecei a ler, então assim, me perdoem, porque eu prefiro, obviamente, consumir uma obra e trazer aqui uma resenha legal sobre, mas eu comecei a ler e já gostei tanto que eu falei, cara, eu vou aproveitar e vou indicar, e tem tudo a ver com o nosso tema também do convidado, né? Que é o livro A Fábrica de Vespas, do Iain Banks. Cara, esse livro, não sei se você conhece esse livro... Não. Considerado um clássico cult do século XX. Ele conta a história de Frank, que é um jovem de 16 anos, sob o ponto de vista dele mesmo, sabe? E mostra o garoto morando com o pai, sozinho numa ilha escocesa. Ele tem um irmão que tem problemas psicológicos, psiquiátricos, na verdade, e que tá internado. O pai também tem sérios problemas, ele tem um lance de adotar o método que Jean-Jacques Rousseau pregava de ensino em casa, sabe? E o garoto é sádico, o garoto tortura animais, sabe? Ele tem todo um lance de sadismo e frieza, mas com uma naturalidade que te incomoda. Tanto que quando eu fui pesquisar sobre esse livro, muita gente abandonou esse livro porque achava que não tava pesado demais, sabe? E a gente tá falando de texto, né? Não tem imagem. Perfeito, perfeito. Ele evoca um pouco de Senhor das Moscas e também... Acho que precisamos falar sobre Kevin, que tá até aqui na contracapa do livro, né? Porque tem todo esse lance de psicológico, de sadismo, tortura, frieza, até um pouco de humor negro também, sabe? Sobre como é a escola mental de um psicopata, como que ele se forma, né? Legal, hein? Deu vontade. Sabe o que é o melhor de tudo? Propaganda gratuita, mas que eu sempre faço pra esses caras. Foi lançado no Brasil pela Dark Side Books, que tem um material gráfico incrível. O livro ele já é um prazer de você pegar em mãos, sabe? Qualidade do papel, da capa. Ele tem uma fitinha amarela por dentro, que você pode marcar, né, qual página você parou. Exemplo de competência, de carinho com o leitor, porque eles sempre me mandam livros assim, e, cara, tudo que eles fazem é primoroso. É impressionante a criatividade, o trabalho com o layout, com a capa, com tudo é muito bom, né? Com certeza, eu falo que é uma das maiores propagandas pro terror, porque eu conheço muita gente que nem é tão fã de terror, mas de ver aquele livro na estante bonito, sabe? Se interessou e começou a comprar. E aí foi começando no Edgar Allan Poe, que é uma coisa clássica, né? Foi pegando depois um Call of Cthulhu, e hoje a pessoa tá viciada em terror. Pô, ainda bem que a gente tem a Dark Side Books. Ainda bem. E que, por sinal, não é caro, hein? Não. Os livros deles costumam estar em promoção em livrarias virtuais. Você consegue achar... Esse daqui, se não me engano, eu paguei R$30 nesse livro, sabe? Pois é, cara. Eu sou suspeito pra falar, né? O do Evil Dead é maravilhoso também. Maravilhoso. Você se sente no set, né? Você se identifica com a jornada ali de produção dos caras, fazer o filme sem grana, com a dificuldade, às vezes a idiotice de fazer bobagem, né? Exatamente. Viva Darkseid, viu? Eu gostaria de indicar 2 filmes. Ótimo. São filmes, como eu disse, são filmes suspeitos que eu trabalhei neles, mas são filmes que eu tenho muito orgulho, que eu amo muito e muita gente ainda não conhece.
Um deles é o Clube dos Canibais, de Guto Parente. Olha aí. E é um filme que rodou em vários festivais aí pelo mundo afora, com ótimas críticas. E foi feito esse cinema do Nordeste, né? Nós filmamos em uma cidade no interior do Nordeste e do Ceará, com um clima maravilhoso de equipe, uma equipe muito apaixonada, muito competente. E é um filme que eu confesso para você que quando eu trabalho em filmes e eu vejo que vai ser uma coisa boa, eu não gosto de ler nem o roteiro todo para me surpreender. Que bacana. É um bom método mesmo. Tem um argumentinho ali, vejo bem o contexto das cenas que vai ter efeito especial e tal, mas eu tenho um prazer muito grande de sentar depois e me surpreender com o filme. E quando eu assisti esse filme, eu levei um tapa assim, de qualidade e uma questão que eu acho muito difícil, que é fazer um terror extremamente violento, ao mesmo tempo com bom humor também, e eu acho que se tornou um filme muito necessário para a nossa sociedade doente hoje, para alguns políticos psicopatas que a gente tem aí. Eu brinco que hoje está difícil fazer terror porque está muito difícil superar a realidade, né? Isso é verdade. Quem tiver oportunidade... Tempos que nós estamos vivendo, terror... Clube dos Canibais, onde alguns poderosos se alimentam da carne de pessoas pobres. Então é muito interessante. E o outro, que estava no cinema há pouco tempo, fez uma carreira incrível também, que é o Mal Nosso, é um filme do Samuel Galho, feito ali em Ribeirão Preto, uma produção muito enxuta, com uma equipe muito pequenininha, mas um exemplo de direção segura, assim, de um diretor que sabia o que queria, que financiou o filme do próprio bolso, um filme que flerta com fantasia, está tendo uma carreira internacional incrível, assim, está agora em cartaz nos Estados Unidos, que é o mercado mais difícil do mundo, né? Você colocar um filme Sim. falado em português. Muito protecionismo, né? Muito. O mercado deles, né? Exatamente. Então, você pegar um filme que custou menos de $100 mil, assim, e conseguir abrir essas portas é a base de muito talento, mesmo em um roteiro muito original. E eu considero que esse filme, em especial, tem alguns dos melhores trabalhos de maquiagem que eu já fiz. Eu tive muita liberdade de criar fantasmas, demônios, muita liberdade nos designs, assim. Então, é um trabalho que eu me orgulho muito. E é outro filme que me surpreendeu, porque entre o roteiro e a montagem do filme, o filme é montado de uma maneira muito criativa. À medida que a história vai se revelando para você, em flashbacks, em coisas, ele consegue ser envolvente, surpreendente e assustador ao mesmo tempo, que é uma coisa muito difícil. Pô, com certeza. Não vi ainda nenhum dos dois. Vou procurar saber como encontrar esses filmes. Ver se já tem NetNow, algum desses serviços streaming, né? O Mal Nosso, com certeza, é fácil de encontrar, e acredito que o Clube dos Canibais deve estar estreando no cinema aí nas próximas semanas. Talvez até já esteja no cinema quando esse podcast sair, né? É verdade, é verdade. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Que papo incrível que a gente pôde bater aqui hoje. Acho que dos convidados que eu trouxe foi uma pessoa que a gente tinha muito em comum pela questão de cinema, audiovisual, paixão por terror. Eu já contei em outro podcast que o primeiro filme que eu vi na vida, que eu tenho lembrança, porque eu sou bem novo, né, também, é o Ataque dos Vermes Malditos. E meus pais sempre foram fãs de terror e me botaram pra ver isso. Não sei se recomendo tanto, mas acabou me levando pra esse caminho, né? Delicioso, adoro esse filme. Muito bom, principalmente o primeiro. Maravilhoso. Então, pô, tá conversando aqui com um dos novos mestres do terror, principalmente desse tipo de terror visceral. É muito bacana. Nicolas, obrigado. Também gostei muito do bate-papo. Sempre falar de cinema de terror me deixa feliz. Muito obrigado aí. E sorte para nós, meu amigo. Nesse momento difícil para o cinema em geral no Brasil, para a arte em geral, para a educação. Muito bom a gente poder falar disso com leveza, com tesão. E a gente sabe que o cinema, a arte, é o que é a principal janela de um povo, é a principal janela de um país para o mundo.
e a arte é muito maior do que qualquer governo, do que qualquer ideologia, do que Com certeza. E uma das principais janelas para também combater a ignorância, né? É isso. Além de tudo. A gente não pode esquecer da importância da arte como educação também, como cultura, né? E é um podcast de cultura pop, a gente vai falar sobre cultura o tempo todo, né? É inevitável. Verdade. Você quer deixar algum link pra galera te encontrar? Um site, Instagram, onde o pessoal pode acompanhar seu trabalho? Quem quiser acompanhar aí meu trabalho no Instagram, o meu Instagram é AragãoFX. Então a gente está com novidades em breve. Temos aí mais um filme para lançar. Quem quiser comprar aí meus filmes também, DVD, quem ainda gosta de colecionar DVD, vai ter o link ali, a gente sempre está divulgando novos trabalhos, enfim, para bater papo também, a gente está lá. Show de bola, então já sabendo, vou garantir um DVD já, que eu gosto, eu tenho minha coleçãozinha aqui. Legal. Muito bom. Nicolas, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua presença, você pode conferir esse podcast no Spotify, no YouTube, pra galera que não tá tão familiarizada com o feed, no seu agregador de podcast. E até o próximo episódio. Um abraço. This is the end.